Boa tarde, aprendizes. Tudo bem com vocês? Me chamo Juliana Brito e hoje vamos ter uma aula sobre código de conduta, o que a empresa e a entidade espera do jovem aprendiz, tá certo? Nós vamos apresentar agora os nossos estudos. Nós vamos trabalhar um pouquinho hoje para introduzir, né, os nossos conteúdos. A gente vai trabalhar um pouquinho sobre o que é conduta. Vamos também falar alguns tipos de conduta, vamos abordar esse tema. Conduta moral e ética. Código de conduta, o que implica numa organização e para os colaboradores. Código de conduta para jovem aprendiz. E o que a empresa espera de você, jovem aprendiz. Então, eu trouxe aqui para vocês, eu gosto sempre de pegar do dicionário, né, a palavra mesmo do código, a palavra mesmo, que significa a palavra. Então, hoje que a gente está aprendendo, né, nosso conteúdo é sobre código de conduta, então a gente vai aprender um pouquinho o que seria mesmo a palavra, o significado da palavra conduta. Maneira de se portar, modo como alguém se comporta, vive, é um comportamento, uma atitude. Então, até tem um exemplo de uma frase sobre conduta. Tinha ótima conduta no trabalho. Tem tudo a ver com o que a gente está falando, né, pessoal? Então, assim, a conduta, a palavra conduta fala que é como a maneira da gente se porta. Então, tudo isso está ligado com as nossas ações, né? E vem atribuído outros significados, né? Então, é o jeito que a gente se porta, como a gente se comporta, como que a gente vive, é o nosso comportamento. E é claro que a gente não tem como desvincular a conduta e a toda a nossa conduta na nossa rotina, né? Então, caros aprendizes, a conduta é essencial para vivermos em sociedade, em casa, na escola, no trabalho, ou seja, a conduta está presente diariamente na nossa vida. E a gente usa da conduta, né? A gente tem uma conduta quando a gente está com a nossa família, na nossa casa. Não tem como a gente viver numa sociedade, num relacionamento com pessoas, no trabalho, na escola, se a gente tem uma conduta. E as condutas, elas podem ser positivas quanto negativas, né? E a gente vai trabalhar um pouquinho elas. Então, ela está sempre, diariamente a gente exercita a nossa conduta. A gente tem sempre um modo de se comportar, né, num determinado grupo ou até mesmo no local que a gente esteja, né? Então, vamos lá. Tipos de conduta. A gente tem dois tipos de conduta, que são as condutas positivas e condutas negativas. Vamos lá. Positiva. Aquela que desejam e estejam presentes em sua vida, que a gente quer que esteja dentro da nossa vida. Uma conduta com amor, doação, ajuda, reconhecer, vencer, né? Isso são condutas positivas, né? Como a gente lida com nossos familiares, como a gente lida com os nossos colegas de trabalho, com nossos colegas de escola. Isso, como que é se lidar com essas pessoas de forma positiva? Saber acolher, ser educado, ajudar na hora certa, reconhecimento, né? Tudo isso são condutas positivas. E as condutas negativas, quais são? São aquelas consideradas normalmente reprováveis. Por exemplo, aqui a gente tem algumas coisas bem diferentes não, mas não é para o nosso viés que estamos estudando, trabalhando, que é escola, trabalho, né? Matar, roubar, corromper, agredir, violentar, enganar, né? Então, matar e roubar, claro que é uma coisa bem fora de uma conduta muito negativa, né? Eu acho que já é o extremo da conduta. Mas quando a gente se corrompe, o que é se corromper? Deixar passar alguma coisa errada que está acontecendo, você está vendo que está acontecendo, né? E você deixa passar. Por exemplo, você viu que tem um aluno na sua sala que consegue todas as provas. Antes da aplicação da prova, você consegue as provas e consegue estudar pelas provas que o professor vai dar, porque alguém é conhecido desse professor, esse conhecido consegue pegar essas provas por e-mail, enfim, tem acesso a essas provas.
E conduta, se corromper, é você saber disso e não fazer nada para diferente. Por exemplo, não contar para a direção, né? Então isso é se corromper. E até mesmo usar disso a favor de você, né? Isso também é uma forma de corrupção, de se corromper, né? Agressão, violência, enganar, né? Enganar as pessoas, isso é uma conduta que a gente fala que é negativa, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa conduta, né? Claro que muitas vezes a gente pode, em algum momento, no momento de nervosismo, né? Algum acontecimento, uma agressão verbal, né? Falar alguma coisa, falta de respeito, isso também são condutas negativas, então a gente tem que sempre se policiar, né? Quando a gente vai entrar numa organização, vai trabalhar numa empresa, então a gente tem que se policiar para sempre cultivar condutas positivas, tá bom? Aqui eu coloquei bem grande para vocês, conduta, né? Que é o nosso foco hoje. A gente tem que ser sempre uma conduta, como eu já falei, positiva, né? Se adaptar a não sempre estar se moldando esse desenvolvimento para uma conduta positiva, tá certo, pessoal? E é claro que não tem como desvincular a conduta da ética e da moral. Eu sei que vocês já tiveram aulas sobre o que é moral e ética, né? Então, a gente não tem como desvincular, porque é uma coisa que está muito ligada à outra. Então, eu deixei para vocês, né, o que seria conduta e ética, né? Que a ética é princípio, a ética é permanente, a ética é universal, a ética é regra, a ética é uma teoria, a ética é reflexão, trata do bem e do mal. A moral é a conduta da ética, a moral é temporal, então o que acontece? Ela muda em situação, de tempos, ela vai mudando conforme situações, acontecimentos, então a moral ela é temporal, ela é cultural. Então, o que a gente tem de moral aqui no nosso país, por exemplo, na nossa cultura, pode ser uma moral vista como contrária, diferente num outro país. Então a moral também vai muito além, condiz muito com cultura. Moral é conduta de regras, moral é prática, é praticar. Moral trata do que é certo e do que é errado. Então a gente, quando a gente tem um código de conduta, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, ele está vinculado para você conseguir ter uma ética no seu trabalho, para você ser guiado pela moral, né? Todo mundo precisa ser conduzido por algumas regras. Não tem como a gente viver num lugar que não tem regras, não tem um certo tipo de conduta, tá bom, pessoal? E aqui eu coloquei para vocês também um ilustrativo aqui, né? Com algumas a ética no centro, dentro de tudo. E o que vai em volta dessa ética? Respeito, regras de conduta, que é o que a gente está falando, né? Direitos, princípios morais, valores, enfim. Um conjunto de situações, podemos dizer, coisas, né? Também alguns direitos, que a gente está dentro, está ali, que implica dentro da ética, né? Não tem como a gente seguir uma ética sem ter uma regra de conduta, sem ter um respeito, né? Então, coloquei aqui para ficar bem lembrado para vocês sobre que não tem como desvincular a conduta da ética e da moral. Código de conduta. O que implica numa organização e com seus colaboradores? Vocês sabem o que um código de conduta, para que ele serve, por que ele existe, o que ele implica para uma organização com seus colaboradores? Vamos ver agora. Código de conduta que implica numa organização e com seus colaboradores, toda empresa e organização deve ter o seu código de conduta, que tem por finalidade guiar a equipe. Então, esse código, né, você vai receber sempre quando você é contratado, quando você vai começar numa organização, e você recebe esse código de como você deve se portar, né, nessa organização.
Esclarece também missão, visão, valores e princípios da organização. Toda empresa tem missão, valores, né? Isso também deixa bem claro no código de conduta, que você tem que seguir. Você trabalhando nessa empresa, você deve seguir a missão da empresa. Fazer valer a visão, os valores. Regulação comportamental. Também regula os comportamentos dos indivíduos que trabalham naquela organização. E também, no caso aqui, da nossa entidade, né? Vocês vão estar logo mais, né? Quando vocês estiverem aqui presencial, com as atividades presenciais, né? Também esse código de conduta, aprendiz, vocês vão seguir aqui também na nossa entidade. Então, serve para regular as pessoas, né? Os indivíduos. Não tem como cada um querer fazer as coisas da sua forma, né? Do seu jeito. Então, por isso que a gente tem esse código de conduta, tá? Então, só para recapitular a nossa primeira aula, tá? Nós falamos um pouquinho do que é conduta, para que serve, né? O que é mesmo na palavra, o significado da palavra. Falamos um pouquinho de código de conduta moral e ética. E falamos o que implica na organização, né? Falamos um pouquinho de que implica na organização e por que ela existe, para o que implica na organização e com seus colaboradores. Espero que tenham gostado da nossa primeira aula. Já voltamos com a continuidade dos nossos trabalhos e conteúdos. Muito obrigada, até mais.